Nesse momento de pandemia e isolamento social, são muitos os desafios no combate à crise provocada pelo novo coronavírus. Na busca por soluções, universidades vêm trabalhando diferentes alternativas para superar esse momento, como é o caso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que atua principalmente na retomada do setor agrícola. No Rio em Foco de hoje, vamos conhecer as ações que estão sendo realizadas pela UFRRJ no enfrentamento à Covid-19 e como a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, pode se tornar um instrumento importante para garantir o trabalho dos produtores rurais. Vem com a gente. O Rio em Foco de hoje conversa com a professora do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Anelise Dias. Oi, Anelise, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Nesse momento de pandemia, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela atuou muito fortemente ao lado dos produtores rurais. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo? Então, nesse cenário, né, de crise que a gente tem vivido, a universidade ela vem desenvolvendo várias ações em pesquisa e extensão que são importantes no enfrentamento dessa crise, né? A gente destacar a produção de sanitizantes, álcool gel, EPI, as pesquisas na área de sistema de informação, manejo. Nós continuamos com as atividades vinculadas à fazendinha agroecológica do quilômetro 47, que é uma fazenda orgânica que a universidade conduz em parceria com a Embrapa Agrobiologia, Pesagro Rio, fazendo doações de alimentos, pessoas em situações de vulnerabilidade, né? E, além disso, vários cursos, palestras, eventos online, capacitação, lives relacionadas com a produção, principalmente com foco na agricultura familiar, que é muito importante aqui no nosso território. Nesse momento, né, eu, como professora da agronomia, desenvolvo em parceria com a professora Nídia, do Instituto de Ciências Biológicas e Saúde, um programa de fortalecimento da agricultura familiar, que é um programa institucional que ele já vem sendo desenvolvido desde 2015. E nesse momento, um dos focos da ação foi a organização das feiras que ocorriam nos espaços institucionais, feiras de agricultura familiar, na forma de cestas da agricultura familiar. Com a suspensão das atividades acadêmicas presenciais, nós tivemos uma redução do fluxo de alunos totalmente porque as atividades de aulas elas se concentram na unidade de ensino remoto emergencial. Mas também o fluxo de pessoas no campus, no Central, aqui no campus Seropédica, Nova Iguaçu e também Três Rios, ele reduziu principalmente porque boa parte dos servidores estão em atividade remota. E aí, o que era muito importante para a gente nesse momento, junto com os agricultores, era organizar estratégias conjuntas, continuar fazendo o escoamento, né? E aproveitar a expertise que a gente desenvolve na universidade e as ações em conjunto com a Emater Rio, né, que é a empresa de assistência técnica do Estado, para dar as alternativas e viabilizar o escoamento da produção. Os produtores sentiram muito a questão da pandemia, porque vários canais de comercialização acessados por eles ou tiveram as atividades suspensas por conta de decretos municipais ou estaduais e a tomada não tem sido fácil, as pessoas estão com medo também de sair às ruas com toda a seguindo as recomendações, e houve um esvaziamento desses canais, principalmente as feiras, restaurantes que também a compra desses agricultores, interrupção das compras públicas pelo PNAE, próprio PAA, por conta da interrupção das aulas, enfim. E aí, essa foi uma alternativa para a gente desenvolver com ele, e as cestas, elas vêm funcionando, as cestas da agricultura familiar, depois eu vou disponibilizar os sites, eles informarem, elas vêm sendo desenvolvidas desde abril. Nós já fizemos
esse trabalho coletivo aí com os agricultores em Emater, entrega de 600 cestas aproximadamente, e nós projetamos agora uma retomada da feira enceropédica, mas no colégio técnico. Tem um colégio técnico da universidade, ele tem uma área que é aberta, tem um portão, enfim, então dá para organizar a feira com distanciamento de barracas, é uma demanda dos agricultores também, que ainda vamos construir esse canal de comunicação, porque ele não era realizado ali naquele espaço. O colégio técnico também tem um trabalho muito importante ao nível universidade, né, que é vinculado ao banco de alimentos, faz doações para famílias vulneráveis dos alunos, né, que acessam o colégio, que são majoritariamente aqui da Baixada Fluminense. Então, a cada 15 dias são feitas entregas de cesta e esses alimentos são dados lá ao programa de aquisição de alimentos que é desenvolvido na SEA, Visão de Fomento à Agricultura Familiar, e tem tido também um impacto expressivo aí, tanto para a promoção de segurança quanto a manutenção de parte das compras da agricultura familiar. E nós também estamos integrados nesse projeto da Cesta com a rede de integração, com uma rede colaborativa de Seropédica, que apoia famílias em situação de vulnerabilidade. E as pessoas que compram fazem doações, elas compram um ticket de R$10 e aqui a gente fecha e compra dos agricultores para doar para as famílias vulneráveis. Como é que funcionou, como é que foi essa transição, né? Você estava explicando aqui que vocês tinham uma atuação, esses agricultores que estavam já integrados à rede, trabalhando em parceria com a universidade, eles já tinham participavam de feiras, né, dentro da própria universidade, em espaços definidos, com essa questão do corte, né, nesse momento, a necessidade de isolamento social, vocês partiram para essa questão das cestas. E aí você falou de cestas já encaminhadas desde abril. Então, quer dizer, foi uma reação rápida, né? Levando em consideração que as medidas de isolamento começaram em março. Mas foi uma ação rápida e interessante, assim. O que na percepção dos agricultores também tem mudado na relação? Porque quando você vai montar a cesta, você tem que ter todo um processo de apresentação também desse alimento. Como é que tem sido esse processo de construção em parceria com os agricultores? Então, eu acho que a retomada foi rápida, porque assim, tinha retornado, tinha uma semana só, tinha corrido uma feira, e aí dia 16, se eu não me engano, a gente teve a suspensão das atividades de março. Nós montamos um grupo de trabalho rápido, assim, com uma produtora, o extensionista da Emater, o Magno aqui, nós professores, eu tenho um aluno que é bolsista de desenvolvimento tecnológico, que trabalha na parte de sites, é aluno da minha, mas trabalha no sistema de informação. Então, nós desenvolvemos um modelo bem simples, que é um site de compra, que o cliente escolhe o produto no site, e ali tem fotos, e o que é mais difícil, né? Imagina, nós trabalhamos em feiras com uma diversidade de produtos, uma diversidade de produtores. Quando você pensa numa loja virtual, organizar isso num único canal é muito complicado. Então, tem que desenvolver diversos processos para materializar isso numa forma que o consumidor pudesse visualizar o produto. Muitas vezes ele consegue fazer a ponte entre quem é o produtor, mas ainda não. O site está sempre sendo melhorado com relação aos produtos, informação de qual produtor que é e tal. E aí uma das feirantes, um dos produtores, na verdade, cedeu a conta dele do PagSeguro, então gera um boleto, a pessoa paga, e lá na hora ela só retira 2 pontos de retirada, médica no colégio técnico, o colégio também tem um apoio para isso, um espaço, um quiosque que já existia, tem geladeira, cobertura, toda a estrutura que a gente utiliza, e a Sul, que é uma entrega que um dos produtores, outro produtor, já leva para os consumidores de lá que acessavam a feira, que é no campus de Nova Iguaçu. Então, na verdade, é um grande trabalho coletivo, e o que facilitou essa eu acredito que a gente já tinha um processo organizativo
bem construído na feira. A feira já tinha regimento, funcionamento todo definido, cronograma, os produtores que começaram em 2006 praticamente são os mesmos, a gente teve pouca entrada e pouca saída, e o grupo já tinha muita confiança para partir para um modelo desse. Muito legal, e a reação foi rápida, né? E é sobre isso, a possibilidade de consolidação e de, na verdade, divulgação dessa metodologia é o que a gente vai continuar conversando no próximo bloco. E você não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Dentre as principais ações realizadas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro está o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que obriga o setor público a comprar 30% dos alimentos da agricultura familiar. Nesse momento de pandemia, o programa praticamente deixou de existir, prejudicando diretamente a vida e o trabalho dos produtores rurais. E aí a reação de vocês foi muito interessante, né? Quer dizer, como substituir algo que estava lá exposto, disponível, por algo que precisou ir para o mundo digital também. Em relação a esse site, você falou do processo de melhora constante, né? E que, na verdade, é o processo que está inserido em tudo que a gente fala em relação à inovação. Né? Não tem um produto mínimo viável, depois ele vai sendo adaptado ao longo do caminho. Uma outra coisa legal que você falou aqui, Annelise, que é importante a gente ressaltar, que é a importância da organização. Como já tinha uma organização que se entendia, fazer esse processo para o mundo digital foi um pouco mais fácil. Agora, é importante também ressaltar o papel da universidade do conhecimento desse processo e, principalmente, das ferramentas tecnológicas. Como é que foi o acesso a essas ferramentas para poder começar a dar início a esse processo? Eu acho que o que é muito chave nisso tudo. Eu tenho um bolsa Cláudio, que ele já é vinculado a um projeto para desenvolvimento de um sistema de análise econômica das feiras, porque a gente estava conversando antes, nós não temos dados, estatísticas que mostram o potencial das feiras, quanto é comercializado, tal. Então, a gente já vinha trabalhando, e já vem trabalhando com outro professor, o Sérgio Serra, e também outro aluno de sistemas de informação, sim, trabalho mais amplo, que é bem mais complexo que desenvolver para comércio online. Aí eu peguei, realoquei o Cláudio para essa tarefa, falei, Cláudio, a gente tem essa emergência, vamos dar uma paradinha ali e vamos trabalhar num site que as pessoas possam comprar, fazer o pagamento para dar segurança a todos e também que tivesse um modelo que a gente pudesse rastrear, fazer a gestão da contabilidade, fazer uma distribuição equitativa do valor arrecadado, e que isso possa também ser transferido de uma forma simples. Eu acho que a simplicidade é a base de tudo que é quando a gente trabalha com agricultor. E isso seja facilmente internalizado. Então, a gente foi construindo o processo, o produtor, o Edson e a Sônia, a Alessandra, são 4 produtores que atuam diretamente, mais a Viviane também, que participam lá, e eles inicia a conta, faz os saques para fazer os pagamentos, recibo, tem uma organização muito, muito grande por trás para que a gente consiga fazer essas vendas, arrecadar o recurso, fazer os pagamentos, tudo em dia com muita transparência. Eu acho que isso também foi fundamental e, claro, a tecnologia, sem ela, não seria possível, porque o que a gente vê muitas vezes é o uso do WhatsApp, isso seria um impeditivo grande, por exemplo, com aquelas listas curtinhas, tem esse... Ok, quando você trabalha com um produto, mas com 17, com 20, com mais de 100 produtos, não teríamos como gerar. Então, a gente entra com planilha de Excel, com o próprio site, gerando tudo isso, esse processo bem fechado, e aí a gente está pretendendo organizar um curso sobre isso, já está aí na nossa agenda, para detalhar essas de transformação mesmo para o comércio online, para
apoiar outras experiências que tentam se desenvolver nesse sentido, mas são bloqueados pela questão de conhecimento, acesso, meio à tecnologia, com certeza. Agora, tem um ponto interessante também, que é justamente a possibilidade de reprodução dessa experiência, né? Que você já falou aí, vamos fazer um curso para disseminar o conhecimento adquirido nesse processo emergencial, mas que está se construindo aí como até uma plataforma para um outro momento, né? E aí, assim, o que na sua visão, né, ao pensar em conjunto com as pessoas, ficou muito claro assim que é possível de reproduzir, né? E se já está tendo também algum movimento de procura de outros produtores que talvez não tivessem integrados especificamente nessa plataforma e estão querendo também chegar para poder escoar os seus produtos? Sim, nós já fomos procurar outras iniciativas, no sentido isso também me trouxe a necessidade, a demanda de um curso sobre isso, e inclusive já tive treinando lá com a gente, pessoas que atuam com organizações, entendendo todo o processo para poder aplicar. Eu acho que, bom, de qualquer forma, não foge aos princípios básicos da ação coletiva, né, que são importantes, essa questão de confiança para construir. Agora, a tecnologia é uma ferramenta. O que é importante nessa construção é, nessa metodologia, adaptar a realidade que a gente tem. Então, a gente tem outros modelos de cestas, tem cestas fechadas, tem cestas com produtos fixos. A gente tentou fazer um modelo mais simples possível que se adaptasse aos nossos produtores, à diversidade de alimentos que eles fornecem, aos nossos consumidores também, a facilidade, o ponto. Tudo isso foi discutido no coletivo. Por isso, boa essa participação. Então, aqui a gente atua com a Emater, né, que parceiros fundamentais, os escritórios locais, os agricultores também, porque sem eles nada disso seria possível. E também lá no laboral, eu acho que tem um grande comprometimento dos próprios agricultores do grupo, que a gente chega cedo, eles também, todo mundo, 6 horas da manhã, está lá descarregando a mercadoria, tentando se esmerar para ter com a maior qualidade possível, com uma boa apresentação, e nisso tudo também entra a capacitação, porque a capacitação para a cesta é fundamental, porque o consumidor, ele compra sem ver o produto, ele espera ser como um presente, né? Eu vou abrir a minha cesta, e o que eu vou encontrar, que variação eu já conheço ou não, e aí nisso essa fidelização depende da qualidade do produto, sem dúvida. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta para falar sobre ações e estratégias que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em parceria com outras instituições, vem desenvolvendo no combate aos impactos do novo coronavírus, principalmente no setor rural. A nossa entrevistada de hoje é a professora do Instituto de Agronomia da UFRJ, Annelise Dias. No último bloco, Annelise, a gente falava dessa nova experiência que os produtores estão tendo, do foco do novo consumidor, que a internet, essa ferramenta está permitindo que aconteça, né? O novo consumidor olhando essa cesta de produtos. E eu queria saber de você o que você percebe de mudanças e potenciais para um novo normal. A gente ainda está muito longe de estar no novo normal, né? A gente ainda está numa situação muito de transição. Mas o que essa experiência, né, de migração para esse mundo digital também está permitindo de abertura de mercado e de olhar desses produtores, né? Como essa experiência do digital pode impactar na vida desses produtores rurais que hoje estão conseguindo se manter nesse momento de pandemia? Então, eu creio que a experiência está sendo muito importante. No novo normal, ela vai se manter, eu acho que é uma tendência que vai, inclusive, com o crescimento aí de empreendimentos vinculados ao comércio online, essas vendas, porque vai possibilitar o acesso a outros grupos e ampliar o acesso, né? Principalmente agora, mas no futuro,
até inclusive quando presencial, com as questões de segurança, que eu acho não vai deixar de adotar, né, vamos dizer, no caso das feiras, voltando às feiras, voltando às aulas, como é que vai ser esse novo normal? Em termos de aglomeração, acesso aos restaurantes, que no nosso caso são restaurantes universitários, vivos, com mais de 1.000 alunos, né? Então, isso traz uma série de desafios. É que a gente tem um tratamento eficiente, vacina, que dê segurança, esse normal pode não que a gente conhecia como parte da nossa rotina na universidade, né? Então, assim, para os agricultores, eu acredito que vai ser um novo canal que vai se consolidar, tá? Tem um potencial de aprendizado muito grande, de domínio de novas tecnologias que estavam aí, mas nós passamos a utilizá-las pela pressão, né? E isso tudo convivendo com as atividades presenciais, que a gente ainda não sabe como é que serão. Vejo Agora, por esse caminho. em relação ao PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é algo que é uma política, né, de Estado, que obriga as organizações, aos órgãos federais a essa aquisição. A gente sabe o quão difícil era colocar de pé esse programa, né? Porque você tem todo lá um processo de compra de pequenos produtores, com a dificuldade que esses pequenos produtores tinham de fazer essa comercialização, de fazer essa entrega no volume, às vezes, demandado. Qual a importância, assim, também de fortalecer e de, eventualmente, até pensar em formas de utilizar essas ferramentas digitais também para poder aperfeiçoar esse programa de aquisição de alimentos? Qual a importância desse programa e da retomada dele nesse novo normal? Quer dizer, da gente não deixar de para trás só porque era difícil naquele momento. Eu acho que o programa ele continua a manter sua importância no fortalecimento da agricultura familiar e outros temas que perpassam por esse segmento, né, como o associativismo, a economia local, os circuitos locais, a produção agroecológica, orgânica, né, esse diferencial de preço, a garantia de comercialização. Essas dimensões do programa são fundamentais. As universidades que conseguiram aderir ao programa, elas tiveram uma ação intersetorial muito grande, né? Aqui no Rio, nós fomos a primeira cidade a aderir, e isso graças a uma ação de várias pró-reitorias envolvidas e mais um programa de extensão amparando esse programa. Eu acho que para ele crescer, assim como as cestas foram possíveis, a gente tinha um programa universitário no caso, para as universidades, eu estou falando especificamente para as universidades, amparado por um programa que chama Residência Agronômica. Né? A residência agronômica ela é desenvolvida por agrônomos recém-formados que recebem treinamento e serviço sob supervisão de um professor da universidade. No caso, eu e Nídia somos professoras, orientamos esses alunos, e o foco da ação deles é operacionalizar, tornar concreto esse programa e a gente construir de forma coletiva os outros atores da universidade todo o fluxograma que ele precisa para se lidar. Então, nesse tempo, nós realizamos 3 chamadas, uma foi interrompida porque as aulas não retornaram, enquanto as aulas presenciais e o restaurante não retorna, não vai ter como a gente executar mais chamados, porque a gente depende dos alunos. Então, nós estamos vinculados a essa vacina, a esse desenvolvimento aí de tratamentos para que as atividades retornem, e a gente ainda vai avaliar isso. De qualquer forma, eu acho que deve toda a residência, planejamento de produção, o uso até dessas ferramentas tecnológicas para que os agricultores, por exemplo, aqui no nosso estado a gente não tem uma cultura muito forte de associativismo, com princípios, né, que isso envolve, né, a gente pode explanar mais em outro momento, mas uma boa assistência, extensão, trabalho aí da residência, fazendo essa ponte entre os agricultores e mediando o desenvolvimento de tecnologias, principalmente para planejamento de produção, eu acho que é um potencial grande para ser explorado e para que o programa cresça. Não basta
publicar os editais. É preciso apoio para que a execução das chamadas seja bem feita. E isso é muito os interessante. resultados muito impactantes, realmente. Eu queria que você falasse um pouquinho desses números. A gente já está finalizando o programa e a experiência da Universidade Rural em ter conseguido fazer essas chamadas, em ter entrado de cabeça no programa de aquisição de alimentos é muito importante, eu acho que para servir de inspiração para outras instituições. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, de números, de quantas pessoas a gente, na verdade, está falando quando a gente fala da agricultura familiar, principalmente na região de Seropédica e toda a Baixada Fluminense, né, que é muito próxima da capital, Rio de Janeiro, e do qual nós somos consumidores ávidos, porque o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor em geral de alimentos. Então, assim, existe uma demanda muito grande por esses produtos da produção da agricultura familiar. Você podia traduzir para a gente um pouco assim, porque às vezes a gente perde um pouco a dimensão estando na cidade, de quão próxima a produção rural tá nossa, né? E isso tem se desfeito nas cidades. As zonas rurais vão ficando menores, a cidade vai se expandindo. Então é importante a gente aproveitar esse momento aqui de finalzinho de programa para falar de quantitativo. Então, a agricultura da Baixada, ela já foi muito importante economicamente. Aqui a gente tem um histórico específico da citricultura, que já foi a principal atividade econômica aqui dessa região. E como a gente vinha falando, com toda a pressão que a agricultura sofreu ao longo dos anos, né, a metropolização, né, da Baixada, essa proximidade, a gente percebe o seguinte, que muitas áreas esvaziadas, ao passo que a agricultura agroecológica, vinculada aos sistemas participativos de garantia, com a BIA, Associação de Agricultores, ela vem crescendo nesse território. E é nesses espaços de comercialização direta, né, que as compras institucionais se situam como PA, e que elas têm grande capacidade de atender. Claro que executamos um programa, o nível de universidade é muito modesto, né? Nós temos um range ainda pequeno, nossas aquisições, elas envolvem cerca de 18 produtos, principalmente locais, cerca de 30 toneladas de alimentos, pouco mais de 100 mil reais. Então, a gente está falando de um impacto ao nível de agricultura fluminense ainda muito pequeno. É mais um espaço político de afirmação, mas que, do nosso restaurante, nossa demanda, ele tem um potencial importante. Por exemplo, a gente suprir praticamente toda a banana que o restaurante consome, todo o abacate em determinado período. Caqui é uma fruta que eu não consumia, mas que, como a gente tem uma safra específica, a gente consegue atender toda a demanda com quase 1 tonelada e é fornecido aqui do lado, na Agroprata, por agricultores locais. Então, a demanda de aipim, doce, são itens locais que a agricultura local pode fornecer. Há limitações para um atendimento a toda a demanda que a região tem, em termos de PA e PNAE, mas que, bem organizada, tem capacidade de atingir e beneficiar um número maior de usuários. Nós nos sentimos beneficiados quando fazemos essas compras, porque nós estamos contribuindo para a segurança alimentar dos nossos alunos. Boa parte dos alimentos que nós adquirimos, orgânicos, eles recebem 30 a mais de valor, né, de preço de venda, e nós estamos beneficiando com uma política de permanência estudantil estudantes que têm no restaurante universitário sua principal de alimentação básica, importante para a cognição, e ainda orgânico. Então, isso é incrível em termos de impacto. E que é fundamental, na verdade, porque, além disso, vocês também estão beneficiando a população local, próxima à universidade, gerando impacto que vai muito além do próprio ensino e também se relacionando com eles no sentido de ajudar a formar essas cooperativas.
Annelise, infelizmente a gente está chegando ao fim do programa, assim, essa conversa é muito interessante, eu acho bacana a oportunidade do Rinfoco poder trocar com a Universidade Federal Rural, que faz parte do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, aqui da Assembleia Legislativa. Parabéns pelo trabalho, né, que na verdade é um trabalho de equipe aí, e de um reconhecimento da importância dessa atuação. E aí eu agradeço também o telespectador que acompanha a gente até aqui. Fica ligado que esse e outros programas estão disponíveis também em formato podcast. É só acessar a sua plataforma de streaming predileta e procurar por Quero Discutir Meu Estado. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.